e esse caso ficando, né, nessa instância, no Supremo Tribunal Federal, com a Polícia Federal ali, está tendo vários vazamentos, né? A gente da imprensa tem nossas fontes, faz parte, sigilo de fonte é importante. Que fique ressaltado isso. Mas os vazamentos estão indo muito mais para esse lado, né? O lado o que muita gente diz é que ali o lado do governo está segurando as informações delicadas que tem contra Flávio Bolsonaro, que conseguiram para soltar na hora certa. O Lula, e aí fazendo uma lembrança aqui, ele costuma ser bastante frio nessas horas. No começo desse ano ali, no segundo trimestre, digamos ali, acho que abril, maio, o Lula estava apanhando muito, ficou segurando e logo depois veio a bomba do Flávio e do Dark Horse, né, que veio depois do prazo que o Tarcísio poderia se desincompatibilizar para ser candidato. Então o PT tem muito isso, às vezes é muito estratégico, mas isso está gerando muito incômodo dentro do governo, tá? São vários, os ministros palacianos estão tentando mapear a todo custo ali de onde está vazando essa questão do Lulinha, porque sabem que isso está tendo efeito, né? Muita gente, inclusive, né, dentro do PT, aponta o dedo para dentro do gabinete do ministro André Mendonça, falando que os vazamentos estão vindo do gabinete do ministro André Mendonça, não necessariamente do ministro André Mendonça, mas de dentro do gabinete do ministro. Mas é engraçado, eles, na sexta-feira passada, saiu o Datafolha, acho que o Lula caiu um ponto, né? Diante de tudo isso, acho que foi até pouco, né? O Flávio Bolsonaro, quando foi alvo do Dark Horse, acho que ele caiu mais. O Lula chegou a abrir uma diferença de 7 ou 8 pontos em relação ao Flávio Bolsonaro naquela época. Me parece que, assim, também não tem feito grandes efeitos. O do Flávio fez muito efeito no começo, mas como a gente viu nas pesquisas, o caso do Dark Horse se dissipou e ele voltou a crescer nas pesquisas, né? Aí o que a gente pode lembrar que o Murilo Hidalgo, de forma muito interessante, contou pra gente, que parte desse eleitorado consolidado do Flávio Bolsonaro, ele está consolidado não porque morre de amores por Flávio Bolsonaro, não quer o Lula, mas porque rejeita o Lula. E parte do eleitorado consolidado de Lula está consolidado com Lula, não por causa que Lula não tem nenhum problema ou que o governo transformou o Brasil no novo paraíso terrestre, mas porque rejeita um novo governo Bolsonaro, desta vez com Flávio Bolsonaro no comando do Palácio do Planalto do Poder Executivo. Então, me parece que essas questões de corrupção, o Dark Lobby e o Dark Horse... Você gostou do Dark Lobby, né? Ou temos que tirar o chapéu para Ronaldo Caiado. Se pegar, vai estar na conta do Caiado. A comparação foi muito interessante. O Dark Lobby e Dark Horse ficou... Eu tô com a impressão de que ele tem batido mais no Lula do que no Flávio. O pessoal da campanha dele diz que não, que ele tá tentando equilibrar, que ele coloca no Twitter, criticando o Flávio também, mas o Twitter é para um público muito restrito. Quando ele vai dar entrevista, quando ele vai nos debates, ele acaba focando muito mais no Lula do que no Flávio. E lembrando que essa postura dele de criticar o Flávio Bolsonaro levou muito recentemente à queda do marqueteiro dele, né? O marqueteiro inicial dele acabou saindo e teve que mudar. O cara que estava cuidando das redes, o Marcos Carvalho, acabou assumindo, né? Mas parece que ele deu uma mudada, tá deixando o Flávio um pouco de lado, não sei se foi essa mudança do marqueteiro, porque antigamente o marqueteiro primeiro dele era contra. Aí o cara sai. Aí parece que agora, depois que o cara resolveu sair, ele resolveu seguir o que o marqueteiro dizia. É que assim, Igor, tem uma coisa acho que interessante, que você quando entra numa eleição, você não pode negar a sua história, especialmente Sim. A sua história recente. E ele tem uma história na direita, né? Ele não apenas na direita, porque a direita tem várias facetas, é claro. A gente tende a personalizar o bolsonarismo na figura de Jair Bolsonaro e o petismo na figura do Lula por causa do nosso modelo presidencialista, por causa do próprio modelo das eleições brasileiras, muito focadas na eleição presidencial, mas a direita tem várias facetas. Agora, Ronaldo Caiado não foi aquela direita ali afastada do bolsonarismo nos últimos anos, uma direita independente, uma direita com as suas próprias ideias. Ronaldo Caiado foi aliado de Jair Bolsonaro durante... Na pandemia eles chegaram a brigar, até porque o Ronaldo Caiado tem uma histórico de médico. Mais, né? Histórico de médico. Mas Ronaldo Caiado esteve em várias manifestações na vida paulista. Sim. Ali, inclusive pedindo pela liberdade de Jair Bolsonaro. Um dos pontos da sabatina dele no Jornal Nacional foi justamente ele falando que vai anistiar todos os envolvidos no 8 de janeiro, incluindo o ex-presidente Jair Bolsonaro, que é uma coisa, por exemplo, que o Renan Santos não tem batido nessa tecla, não tem falado em anistia. O Ronaldo Caiado não. O Ronaldo Caiado se coloca como uma alternativa dentro do campo bolsonarista, não é uma alternativa na direita, é dentro do campo bolsonarista. E acho que aí, pensando em segundo turno, claro, ninguém admite
a derrota antes da hora, né? Ninguém admite derrota antes do juiz apitar o jogo. Mas me parece que o Ronaldo Caiado já olha falando assim, olha, no segundo turno eu tenho que estar com o Flávio Bolsonaro, talvez meu partido não esteja, o PSD talvez não esteja, o PSD tem sua lógica própria, né? A lógica muito focada nos estados, mas Ronaldo Caiado ali me parece que vai subir no palanque de Flávio Bolsonaro por causa do seu histórico recente, defendendo a anistia 8 de janeiro, defendendo o ex-presidente Jair Bolsonaro, mesmo com os problemas que eles tiveram durante a pandemia. Ronaldo Caiado foi um governador bastante próximo ali do ex-presidente Jair Bolsonaro. Tem um ponto que eu coloco como importante para a gente notar a partir de agora, que é o ministro Flávio Dino deu uma decisão relacionada ao Dark Horse, né? Existem 2 inquéritos ali no Dark Horse. Um que está, né, no âmbito do caso Master, nas mãos do André Mendonça, que foi indicado pelo Jair Bolsonaro, mas tem uma parte ali da decisão que está com o Flávio Dino. O Flávio Dino deu uma decisão nessa semana ordenando que a Polícia Civil de São Paulo compartilhasse com a Polícia Federal dados da investigação sobre a produtora, que é lá de São Paulo, a produtora do filme, da parte do Brasil. Então, essa munição vai ser compartilhada com a PF e com o gabinete do ministro Flávio Dino, que é muito alinhado, a gente não pode, né, não é inegável que ele é muito aliado ao governo, já foi aliado do presidente Lula há muito tempo. A gente vai para um intervalo comercial para você que está nos assistindo na televisão e para você que está no YouTube, segue com a gente. Eu estava falando, Gustavo, sobre essa questão da entrada do Flávio Dino. Isso pode mudar o jogo porque o Dino é um cara que tem carreira como juiz, mas tem uma carreira como político muito grande. E ele é muito próximo ali do governo. Então ele pode pegar esse material e pode usar como munição contra o Flávio. Ministro Flávio Dino, que é conhecido ali nos corredores dos palácios de Brasília como líder do governo Lula no STF, né? A gente tem uma brincadeira, porque, claro, o governo não tem representação no STF, mas é alguém tão próximo ao Lula que realmente toma decisões ali que muitas vezes são questionados por um suposto interesse político nas posições do ministro Flávio Dino. Vamos lembrar que recentemente ali, várias notícias saíram, o presidente Lula reuniu ali os seus ministros do STF mais próximos, incluindo o ministro Flávio Dino, Alexandre de Moraes, Gilmar Mendes e Cristiano Zanin teriam participado. Para tomar ali uma bebida, um uísque, né, e conversar sobre assuntos que claramente a gente não teve acesso. Mas acho que, assim, essa postura política dos ministros, e a gente falando assim, ministro André Mendonça de um lado, Flávio Dino, Alexandre de Moraes, essa postura, essa entrada dos ministros do STF de uma forma tão explícita nas eleições, né, discutindo um ministro pode tomar uma decisão que impacte no rumo das eleições. Eu acho isso muito negativo para o próprio Supremo Tribunal Federal, que é um dos 3 poderes da República Brasileira, e que acaba sendo questionado, acaba tendo sua imagem questionada justamente por causa dessas posições aparentemente políticas dos ministros. Então a gente tinha vários ministros tomando uísque com o presidente da República, candidato à reeleição. E esses mesmos ministros têm sobre seu controle casos que podem impactar no principal adversário do presidente Lula. Então, assim, não é uma questão de falar que a decisão está sendo justa ou injusta, até porque não sou advogado, não sou Ministério Público.